Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo e bem-vinda nessa segunda-feira, dia 29 de novembro. Vamos falar nessa edição sobre a nova variante Ômicron e os impactos que ela tem causado no Brasil e no mundo. Pix-Saque e Pix-Troco começam a valer a partir de hoje. E vamos falar também sobre ele, o vencedor da Copa Libertadores, o Palmeiras. Vários países registraram casos da nova variante Ômicron e, de acordo com esses registros, eles passam a adotar medidas para tentar frear novos surtos. Na Holanda, as autoridades de saúde anunciaram neste domingo que 13 passageiros procedentes da África do Sul são portadores da variante, com mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia em 2019, a Organização Mundial da Saúde considerou a nova variante, identificada na África do Sul, como preocupante. Israel, que já confirmou um caso, decidiu proibir a partir deste domingo a entrada de estrangeiros no país. Já os cidadãos israelenses que viajarem terão de fazer um teste PCR e respeitar quarentena de 3 dias. Esta decisão chega a menos de um mês da reabertura das fronteiras do país e a poucos dias da festa judaica do Hanukkah. Casos da variante também foram detectados na Austrália, Botsuana, Hong Kong e em vários países europeus, como Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Itália, República Tcheca e Dinamarca. Os suíços votaram neste domingo a lei que permite instaurar o passaporte de Covid no país, em plena quinta onda da pandemia e após uma tensa campanha eleitoral. Novas restrições entraram em vigor na terça-feira no Reino Unido, como o retorno do uso de máscaras e o endurecimento do acesso ao país. Um grupo de especialistas da OMS afirma que, com os dados preliminares, a Ômicron apresenta um risco alto de reinfecção, maior do que o de variantes como a Delta. A fabricante Moderna já começou a testar uma nova vacina específica para essa nova variante do coronavírus detectada na África do Sul. A Ômicron inclui mutações vistas na variante Delta que podem fazer dela mais transmissível, segundo a empresa. E a combinação de mutações representa um risco potencialmente significativo para acelerar a diminuição da imunidade natural induzida pelas vacinas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a falar sobre a necessidade dos países suspenderem as patentes das vacinas para acelerar a campanha de imunização contra a Covid no mundo. Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden pediu aos países que suspendam as restrições de propriedade intelectual sobre as vacinas durante uma reunião ministerial que será realizada pela Organização Mundial do Comércio. Apoiei essa posição em abril. Esta notícia reitera a importância de avançarmos nisso rapidamente. Foi o que afirmou o presidente americano na nota publicada pouco depois de os Estados Unidos anunciarem restrições às viagens aos países do sul da África. Biden afirmou que a descoberta da nova variante deixa claro que a pandemia não terminará até que a campanha de vacinação avance globalmente. Segundo o líder norte-americano, os Estados Unidos já doaram mais vacinas a outros países que todos os outros países combinados. É hora de os outros países se igualarem à velocidade e à generosidade dos Estados Unidos, declarou o chefe do executivo norte-americano. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, menos de 7% da população do continente está totalmente vacinada contra a Covid-19. Quase 10% dos africanos já tomaram pelo menos uma dose dos imunizantes contra a doença. O petróleo despencou mais de 10% em pior sessão desde abril de 2020, diante do temor pela nova variante da Covid. Os investidores de petróleo reviveram o sentimento de pânico do início da pandemia. Os preços do produto despencaram mais de 10% hoje, na pior sessão diária desde abril do ano passado, em meio ao temor generalizado da nova cepa do coronavírus, descoberta na África do Sul. Os preços dos contratos para janeiro do Brent, a referência global, terminaram o dia em queda de 11,55% a $72,72 por barril em Londres, enquanto os preços dos contratos para o mesmo mês do WTI, a referência americana, recuaram 13% a $68,15 por barril na Bolsa de Mercadorias de Nova York.
Em menos de 24 horas do anúncio do Reino Unido em colocar a África do Sul em sua lista vermelha, por conta da nova cepa, os investidores se alarmaram e os mercados despencaram. Embora seja desconhecido o real impacto da cepa diante do efeito das vacinas, o temor se mantém com a informação de que a variante tem mais de 50 mutações em relação ao vírus original detectado em Wuhan, na China. Há algumas semanas, os contratos futuros do petróleo já oscilavam diante de incertezas em relação à pandemia, principalmente na Europa, com lockdown na Áustria e Alemanha, registrando recordes de caso. No pregão de hoje, as quedas se fortaleceram, levando o setor de energia a liderar as perdas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Diante deste cenário incerto, o banco Goldman Sachs destacou em relatório que aguarda mais notícias sobre o desenvolvimento da variante e restrições adicionais antes de atualizar balanços de oferta e demanda e previsões do preço do petróleo. E agora, mudando um pouco de assunto, a queda na vacinação contra a gripe comum levou a um aumento de casos no Brasil. O surto na cidade do Rio provocou a internação de pelo menos 23 crianças e um idoso. Enquanto avançava a imunização contra a Covid-19 no Brasil, a procura pelo imunizante contra a influenza A diminuiu, baixando de 90% do público-alvo, que inclui crianças, idosos, gestantes, indígenas e trabalhadores da saúde, para 70% em média. Na cidade do Rio, o índice de vacinação ficou abaixo da média nacional. Atingiu somente 60% do público-alvo. O surto de gripe já provocou a internação de mais de 20 pessoas. Apesar de esta não ser a época do ano que a gripe costuma afetar a saúde dos brasileiros, a vacina anual contra a influenza acabou ficando em segundo plano, e isso deixou a porta aberta para o vírus voltar. Em 2019 e 2020, a taxa nacional de vacinação passou de 90% do público-alvo da campanha, mas neste ano a procura caiu em 20%. Com o aumento dos casos, especialistas alertam que a pressão por leitos hospitalares pode começar a crescer novamente, já que a influenza também é um importante motivo de internações e até mesmo de mortes. Para conter esse aumento de casos da gripe A H1N1, é necessário que a população busque a vacina. Pelas contas da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, para conter o surto de gripe comum na cidade, vai ser preciso vacinar pelo menos 400 mil pessoas. Atualmente, tem sido possível vacinar contra a gripe comum 30 mil por dia. A vacinação é aberta a todos. Os preços dos transportes e gastos com habitação influenciaram na alta da inflação na prévia de novembro. Segundo o IBGE, o número é o mais alto para o mês dos últimos 19 anos. Puxado mais uma vez pela alta da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15 de novembro, teve alta de 1,17%. O número ficou um pouco abaixo do aumento registrado em outubro, de 1,20%. Para o mês, foi a maior variação desde 2002, quando registrou 2,08%. O IPCA 15 acumula alta de 9,57% no ano e 10,73% nos últimos 12 meses. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro. A maior variação e o principal impacto vieram do setor de transportes, com um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina foi mais uma vez a vilã da inflação, com alta de 6,61%, que representou o maior impacto individual no índice do mês. No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e em 12 meses de 48%. Em seguida veio a habitação. No grupo, a maior contribuição foi do gás de botijão, que subiu 4,34%. Os preços do produto já acumularam alta de 51,5% desde o período iniciado em junho de 2020. E a saúde e cuidados pessoais também influenciaram. Juntos, os 3 grupos contribuíram com 0,88 ponto percentual no IPCA 15 de novembro, o equivalente a cerca de 75% do índice do mês. O Banco Central regulamentou o Pix-Saque e o Pix-Troco e as modalidades já estão disponíveis a partir de hoje. O Banco Central do Brasil alterou o regulamento do funcionamento do Pix para incluir 2 novas modalidades. Os usuários do sistema passam a contar com o Pix-Saque, que vai permitir o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais,
e o Pix Troco, que também possibilita o saque, mas associado à compra ou à prestação de um serviço. A resolução determina que estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, pessoas jurídicas que tenham como atividade a prestação de serviços, auxiliares a serviços financeiros ou correspondentes no país, poderão atuar como agentes de saque. O lojista que disponibilizar os serviços deve receber de 25 a 95 centavos por operação. O valor pode ser negociado com o banco em que o comerciante tem conta. O limite para utilizar as novas modalidades vai ser de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 das 8 da noite às 6 da manhã. E para o cliente, a retirada de recursos vai ser gratuita e permite até 8 transações do tipo no mês. A partir da 9ª transação, uma tarifa poderá ser cobrada. O primeiro-ministro das Ilhas Salomão afirmou ontem que os distúrbios dos últimos dias foram planejados para destituí-lo do cargo. Manifestantes pedem a saída do governante por considerá-lo corrupto. A denúncia foi feita pelo chefe de governo deste país insular do Pacífico em um discurso transmitido pela televisão. O premier disse que não vai renunciar e que o governo está plenamente comprometido e que não vai ceder às más intenções de alguns. Muitos habitantes do país acreditam que o governo de Sogavari é corrupto e está em dívida com a China e outros interesses estrangeiros. Os manifestantes direcionaram sua indignação diretamente ao comando do país. Na quarta-feira, a multidão tentou incendiar o parlamento e a residência privada do primeiro-ministro. Agora a capital parece recuperar a calma após dias de distúrbios violentos que deixaram mortos. A economia das Ilhas Salomão, onde vivem cerca de 800 mil pessoas, está prejudicada após 2 anos de isolamento devido à pandemia. E você vai ver depois do intervalo, depois de 4 anos sem vencer o Flamengo, Palmeiras faz 2 e se consagra tricampeão da Libertadores. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tranquilizou a população em relação à nova variante do coronavírus que surgiu na África do Sul, a Ômicron. Segundo ele, a principal arma contra a Covid-19 é a vacinação e o Brasil está bem preparado para o enfrentamento dela. O ministro Marcelo Queiroga acrescentou ainda que, apesar do avanço da vacinação, é importante seguirmos atendendo às restrições das autoridades sanitárias no enfrentamento do coronavírus. E o Brasil segue com instabilidade na média móvel de mortes pela Covid. Apesar disso, 1/3 dos estados não registrou óbitos nas últimas 24 horas. O Brasil contabilizou mais 92 novas mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 614.278 vítimas da doença no país. O governo também registrou 4.043 novos casos em 24 horas. São mais de 22 milhões e 80 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 228 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 27º dia seguido. Com uma variação positiva de 11,82% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 9.090 novos registros diários, com uma diminuição de 18,61% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de queda. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, hoje 8 estados apontaram alta. Já em estabilidade, agora estão 9 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. 7 unidades da federação apresentam queda: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não divulgaram os dados Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Problemas respiratórios, cardíacos e até mentais. Os quadros pós-Covid já correspondem a 60% dos atendimentos do programa Melhor em Casa do SUS.
Cacá está entre os 22 milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil até agora. O diagnóstico veio em janeiro deste ano, mas diferente do que acontece com a maioria das vítimas da doença, para ela, aquele positivo do exame, que normalmente leva alguns dias para ser negativado, durou meses. Além dos sintomas mais comuns do coronavírus, a comunicadora teve uma trombose. Passou 10 dias internada em uma unidade de terapia intensiva. Assim que eu recebi alta, eu comecei a ter falta de ar, muito cansaço, muita dor de cabeça. E, a princípio, os médicos diziam que fazia parte dos sintomas ali da Covid e que aquilo ia passar. Só que aquilo foi se prorrogando, e aí eu tive 7 meses e 6 dias com esses sintomas e mais 5 outras internações. E ela ficou com várias sequelas. Porque eu acabei desenvolvendo uma inflamação multissistêmica. Então, quando cai no sangue, é o que a gente fala, né? Os médicos falam, pega todos os órgãos. Então, eu comecei a ter vários probleminhas e cada internação eu tinha alguma coisa para cuidar. Pessoas que tiveram Covid-19 relatam sequelas no sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, dermatológico e oftalmológico. E alguns dos sintomas mais comuns do pós-Covid são apontados pelo otorrinolaringologista. A diminuição do olfato e do paladar é uma das principais sequelas das infecções, da infecção por Covid, sim. Segundo o Dr. Fábio Pina, estudos mostram que a alteração de olfato atinge ao menos 60% dos pacientes da doença. Outras pesquisas indicam que quase 90% deles são acometidos. Felizmente, a maior parte sente um déficit de olfato e paladar mínimo. A maior parte, digamos que 53%, 54%, recupera integralmente. A grande questão, o grande problema é que a gente tem mais ou menos uns 40% que recuperam parcialmente, né? Só 5% não recuperam nada. O otorrino alerta que quanto mais rápida for a procura por um especialista, melhor será o prognóstico. Dos que trataram precocemente, a maioria reverte bem, volta bem com o olfato. Mas mesmo pacientes com queixas já de longa data, mesmo assim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Para Cacá, o tratamento foi muito além do olfato, já que foram muitas as sequelas enfrentadas por ela. Um ciclo que começou em janeiro e só terminou no meio do mês de agosto. Desafios que transformaram a vida da mulher apaixonada por esportes. Porque eu sempre gostei de correr, sempre fui corredora e tal. E eu estava super cansada de toda aquela situação, de viver uma vida que não era minha. E aí eu coloquei o desafio de correr 10 quilômetros em 60 dias. Foi aí que ela buscou ajuda para voltar a ter, pelo menos, parte do condicionamento físico que tinha antes. E são várias as pessoas com essas sequelas que recorrem a clínicas como esta aqui na Zona Sul de São Paulo, que atua na área da medicina do exercício, com um trabalho multidisciplinar para a recuperação de pacientes de diversas doenças, inclusive da Covid-19. Em todos os casos, há tratamento? Sim. Covid, uma vez tratado e curado, há tratamento. O problema é o que a gente ainda não sabe. Por exemplo, o Covid de longa duração dá essa sensação durante bastante tempo e precisa de atendimento multidisciplinar. A Cacá frequenta essa clínica há cerca de 3 meses e chegou aqui assim. Eu tinha muita tontura, falta de ar, falta de estabilidade mesmo, física. Então eu sentava, eu tinha que estar sempre apoiando as costas, porque eu não conseguia sentar e ficar, né, sem um apoio nas costas. Eu tinha muita fraqueza e principalmente dor de cabeça tensional. Foi aí que ela começou um tratamento associado ao treinamento. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente está falando de uma avaliação de um psicólogo, a gente está falando da avaliação de um educador físico, a gente está falando da avaliação de um médico junto. Por exemplo, no dia a dia, o que é mais provável? Alguém pegar uma criança no colo ou correr necessariamente, ou sair correndo para algum lugar? É mais provável que alguém pegue uma criança no colo, pegue bolsas de compras, ou pegue uma mala para viajar. Então, quando eu penso em qualidade de vida, eu entendo que, por exemplo, a demanda de força pode ser mais interessante do que a demanda só de correr numa esteira. E para ganhar essa força, hoje na clínica, agora atleta de novo, faz aulas de LPO.
levantamento de peso olímpico. Eu nunca imaginei que um dia o treinamento de força global, que é o levantamento de peso olímpico, pudesse ser usado na reabilitação. Foi esse trabalho multidisciplinar que ajudou a Cacá a bater aquela meta dos 10 quilômetros em 60 dias de treino. A reabilitação te devolveu vida, então? Me devolveu vida e me deu qualidade de vida. Mas o tratamento continua, os treinos se intensificam e agora a meta é bem maior. Eu me coloquei um novo desafio, que é correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, em um ano. Maratona de Nova York, lá vou eu e vai dar tudo certo. E pela terceira vez o título de melhor time da América do Sul ficou para o Palmeiras, que além da glória, recebe uma premiação de 22 milhões de dólares, cerca de 125 milhões de reais. Quem diria? O rubro-negro carioca, que estava invicto na competição e com a maioria no estádio Centenário, até tentou. A equipe paulista abriu o placar logo no início do primeiro tempo com um gol do meia Rafael Veiga. Na segunda etapa, o atacante do Flamengo, Gabigol, empatou para o rubro-negro. Mas na prorrogação, Daverson, aquele que voltou de uma temporada sem muito brilho na Espanha, marcou. E o Palmeiras quebrou um tabu de 4 anos sem vencer o rival carioca. E aí, graças a Deus deu meu ronco esse gol, né? Fico muito feliz. Fala aqui, olhando pra ele, sou muito grato que você fez por mim. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por trazer de volta. Resultado, Flamengo 1, Palmeiras 2. É o terceiro título do Verdão no torneio continental após as conquistas de 99 e 2020. O Palmeiras se iguala a São Paulo, Grêmio e Santos, os times brasileiros com mais troféus na Copa Libertadores. Após uma chegada de muita festa em São Paulo, os palmeirenses já prometem ao menos uma semana de muita comemoração pelo tricampeonato. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais.